Então, boa tarde novamente para quem ficou ou para quem chegou depois. Nós estamos aqui no ciclo de 3 mesas do grupo, lançamento do grupo de pesquisa e extensão socioecológica. E agora a gente vai ter uma mesa específica sobre as da CCS, né? A CCS, Caminhos de Convergência Socioecológica, Saberes, Projeto e Prática, que é o título da CCS aqui B32, que foi criada lá em 2018, logo depois que eu terminei minha tese de doutorado, e tentei transformar toda aquela teoria em algo prático. E que fosse também trazido para uma sala de aula e também tivesse também esse potencial de ir para a extensão, de comunidade. Né? Então, temos aqui a presença da Maria Ângela Cardoso, assim, foi a doutoranda tirocinante na época, em 2019.2, que de braço dados comigo desenvolvemos a primeira edição da CCS, que é uma ação curricular em sociedade e em comunidade, que é derivada das anteriores, né? Que tinha outros nomes, mas tem aquela trajetória das ações curriculares no campo, que é o Subcampo, até hoje se mantém. Então, Danji vai estar aqui comigo apresentando a parte 1 da mesa, que é a edição 1 de 2019.2, e a gente vai estar na sequência, depois a gente vai convidar a professora Andréia e a professora Camila, que ela precisou estar em 2 mesas no mesmo horário, ela volta para a discussão, ela vai falar da DCL 2024.1, e a professora Ana Laje e Cristina Mara, que é da comunidade de Gordo, vai estar falando da terceira edição, que foi agora, em 2025.1. Tá? E eu queria agradecer, inclusive, pela professora Ana Laje ter tido a ideia de fazer a proposta desta mesa para o Congresso. Ela falou, por que nós nos juntamos às 3 edições e organizamos uma mesa para ouvir, então, todas as Imagina, foi maravilhoso, né? Foi, mas me conta, por que tem tanto papel mesmo? A gente fez, na verdade, a gente fez uma programação, né? Essa transformação de teoria em prática não é nada fácil. Aí a gente transformou, fizemos folder, programação, detalhamento dos módulos, dividimos em 4 partes, que eram 4 meses. Eu já estou falando já, tá? Já é. Daqui a pouco pode passar, pode passar. Aí, esses 4 meses, a gente dividiu em 4 módulos. Aí, o primeiro módulo, ele precisava adentrar nos fundamentos teóricos, a gente chamou de fundamentos. Depois, a gente queria ouvir a comunidade, fazer uma escuta ativa e sensível da comunidade, aí a gente chamou ele de saberes. Depois, a gente foi para o terceiro módulo, que é projeto. A gente queria trabalhar o projeto não só com a cabeça dos estudantes e com a cabeça de nós, professores. A gente queria fazer o projeto co-criado com a comunidade, depois dos saberes. E depois o último módulo era o módulo de prática. Vamos fazer um mutirão. Então, a gente já, lá naquele tempo de 2019, parece que a gente tem mais pronto. A gente estava juntas, né? Mirabolando ideias. E isso virou muito. Ela tinha feito, porque ela tinha feito 17 edições diferentes de projeto. Ela tinha feito uma de doutorado. Primeiro, eu conheci ela. Ela mora num prédio, tem vários andares de garagem. Vários andares de garagem, até chegar no primeiro gabinete residencial, né? E tem uma portinha que sai aqui. Ela fala, eu tenho vontade de fazer uma tese sobre essa porta, como a comunidade de prédio, que são 3 são 72 apartamentos. Aí, para convergir o turismo com o resultado. Tirar o sapato, comecei a olhar. E atrás é uma senhora encosta, que tem na barra, que na verdade é encosta do meio velho, do nosso família era desde lá de setembro. Então, eu fiquei com isso na cabeça. Depois de encontrar a minha mais tarde, e o tema dela, outra coisa que vai fazer isso,
doutorado. Depois, bem agora, isso, finalmente era isso, mas que ela teve que se amaldar com a academia para obter esse título de doutor. Então, o que eu quero falar é assim, a dificuldade para você estar família tirar todas aquelas teorias, que aquele doutorado, mestrado e tudo, ele tem uma vida acadêmica dentro da caixinha das artes. Para soltar o que a gente ouve lá do saber, tem nada a ver, que é empírico, né? Conhecimento empírico, ancestral, e como ter o trabalho para a gente decodificar isso para os participantes que são alunos da UFBA. Ou Ou BI, saúde, vários tipos. humanidades, ciência e tecnologia, Geografia, geografia, arquitetura, bacharelado em medicina, tinha médico, tinha professor de biólogo, livro, é, várias. Não, gente, tem uma escola de arquitetura, que é aquela escola da caixinha, como ela falou, do prédio que sobe, que tira 10 casinhas, terra plana, tudo ela, 4 torres, e não deixa nada, não mata ninguém, nem para contar a história. Então, essa escola de arquitetura que a Liana deu essa furada, não é? Ela, por exemplo, se seria aquela portinha lá do prédio dela, ela abre e vai, deixa, vou entrar e vou fazer mesmo. E aí eu estava do lado dela, precisava fazer tirocínio. Aliás, o tirocínio foi eu, mas ela descobriu que a gente não vai falar de porque eu não sabia quem eu era, porque eu era uma doutoranda. Eu não tinha, vamos dizer assim, um título para estar ali. E como professora. Aí, Ângela Godinho, que era nossa master, ela, nossa orientadora. E ela, então, nossa, e ela disse, não, Dani pode ser tirocínio. Foi maravilhoso. Porque eu participei de tudo isso, organizando. Calil Gibran foi um mestre para isso. Gibran. Poeta, Pedro Calarés. é, é, ó, Nossa inspiração pelo lado da poesia foi é, e vários livros. Então, tivemos a primeira editando da conferência, com base em todos os saberes que a gente pode estar na gente, de todas as vidas, né? A vida física, o bio, algumas já falou aí, a biológica. biopsicossocial, Fala aí, aquele espiritual, biorritual, ancestral, espiritual, todas aquelas. A gente já tratou isso e tinha exercício de respiração. Já tinha exercício de respiração. Já tinha exercício de comunhão com o universo, comunhão com e isso tudo fora da caixinha da fora da caixinha. ainda bem que era uma disciplina às 7 da manhã, numa quinta-feira. E a gente era o primeiro a chegar na faculdade e a gente ia para a área verde e usava a área verde e ninguém via a gente, sabe? Dava 9 e já tinha feito a aula. Já tinha feito. Aí a área de embaixo, a gente entrou toda Não, era hora, ele todo na o lugar mais aberto possível, mas a gente não estava dentro para ver ainda. os meninos aprenderam com nós, né? Exercício de perfeição. Se eles fizer como permitir, silêncio. Todo o povo assistindo, sensação da temperatura. Você tem que ter bem de você, de sua casa, peraí. Com relação a gente, com relação à vida, à felicidade, a tudo isso. E o menino veio de ônibus ou não, a pé, como viesse, com o carro, e viu deixando o relatório aqui. Devia estar relatório. Histórias que isso desenvolvendo a perfeição. Esse trabalho. Então, é o que começa com a continua. Não, mas aqui tem a sua frase. Sim, aí isso apenas. Falando em perfeição, a gente tem agora é uma questão que eu, olha, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eu abandonei ela porque eu fui concluir meu doutorado em odontologia. E a gente ia ficar fazendo a CPS, né? E ela fez até de outras, a CPS agora já me livrei daquele
sim, do doutorado. E aí, eu trouxe um pensamento para a gente. Já que eu impliquei você, e a gente não passou o exercício de casa, que vem de casa para cá, da perto da piscina. Então, isso aí é assim. Primeiro, essa coisa de evolução, né? Então, não é que ela apaga. Eu sou arquiteta formada em 72. A Eliana já é de hoje, é também nasceu. 9 pés, são 20 anos. E tinha formou esse meu que estão arquitetos, Aqui na mesa transgeracional. 8,3. 8,3, então, 60, 70, 80, 90, 4 ganhamos aí. Por 3, No momento de 2003. já é 20, né? A gente já está transportado, né? Transportado. E essa coisa da tecnologia, é porque no século XIX, aí vou botar um pouquinho rápido, a Inglaterra começou o processo da Revolução Industrial, acabava com tudo. Tudo ficava aqui, né? O que ela precisava é encontrar fábricas. E aí, ela também não tinha elementos, pessoas para pessoas para trabalhar, ou seja, operários. Ela estaria requisitando essas pessoas da Irlanda, da Escócia, do mato, Do meio rural. do mato, do meio rural, pessoas que acordavam de manhã, pegavam e para fazer água quente, enfim, com aquela vida eram capturadas e aí vem Inglaterra. E é nessa época que surgem as primeiras críticas, que antes era tudo assim, bem ótimo, era o absolutismo que imperava, né? Aí vem a mudança, e então chega a crítica. E aí vem esse Marx, que todo mundo fala, que é o comunista, ele começa com a crítica disso, da destruição do ser humano. Porque você pega, captura aquela pessoa, Para trabalhar nesse eu sou você, para fazer para morar em Cortiço. e morar, e na rua, em cortiço, sem salubridade. Aí junto com ele vem Engels, que é um médico, e ele é jornalista, e é dono de outra. Então ele vai também entrar nessa vibe da crítica e vai ver. O pessoal está morrendo de. Porque não tem saúde, Da cidade. e pensar terminando. Não fazendo isso para terminando. Ele está aí para fazer uma lei. O William faz um livro para os Estados Unidos, que a Inglaterra vai criar uma nova Inglaterra nos Estados Unidos. E ele lança isso em 1860, esse manifesto dele chamando a atenção para isso. Procure pessoas no lugar, mas não se achavam. Pessoas no lugar, porque seu mundo era da fonte. O mundo era preguiçoso, não havia nada estudado. E aí vai pegar o outro para fazer o que a gente já sabe, né? Que a gente já viveu. E aí, é nessa época também que lá na Alemanha existe uma escola alemã, né, de filosofia e pensamentos, e tudo. A Alemanha tem que levar um disso nessa questão. E tem um médico chamado Wagner. E ele vai, encontra com esses, que Marx é alemão, ele também. Todo mundo só está na Inglaterra para levantar isso. Então, eles começam a conversar e a aula, que era um grupo de pessoas, passa a ter 100, 200, que era uma conversa sobre o ambiente. Como é que a gente muda, como é que a gente distorce o ambiente, como é que a gente segura isso, não é? Então, os alunos começaram a inchar, tinha que chegar a aula, entendeu? Foi muito. Ele disse, é um livro que tem aqui na biblioteca de biologia, temporária de é um livro de raiva 876. Então, ele vai ver, conversa, e não tem filial, já está contando tanta coisa. É preciso criar uma ciência, porque a ciência estava desenvolvendo, certo?
criar uma ciência para se colocar o ser vivo de volta ao seu lugar. Do seu habitat. Então, vai aparecer a palavra ecos, e na igreja, casas, teologia é o estudo. O estudo da casa de cada primeira casa viva do planeta. Qual é? É o planeta Terra. É uma casa única. Nesse período deste pensamento, a vida única na Terra e a vida, como é que diz, particularizada de cada comunidade que vive nesse planeta, que são diferenciadas. Mas cada um tem sua particularidade. Mas existe uma coisa que é comum a todos, que é o vento, é a luz do sol. Não é? E quando ele considera ser vivo, não é só o ser humano, porque nós não somos nada. É a comidinha, é a vegetação, é a vegetação, é um animal, da formiga, gente, ao rinoceronte, a baleia, como ser vivo. Ele só olha para a gente. Ah, porque a gente tem plano de saúde, porque a gente tem não sei o quê, porque tem que morrer para ir. E os animais podem morrer de um ano para outro, pode virar comida para a gente, galinha, pode virar o boi se mata para a gente comer e a gente sempre. Então, vem todo esse pensamento. E ela levanta-se, nos anos 70, que estava saindo da faculdade, aparece esse movimento lá, no Clube de Roma, na ECO 72, que é Suécia, sempre em lugares mais de mente abertas, que não tem dogma religioso, e pode pensar livre. Então, esse pensamento ecológico, ele veio do livro. Minha casa, a minha casa eu moro na minha casa. Eu sou igual a ela. Não tem diferença para a gente. Porque a professora me falou um dia na aula. E todo mundo aqui fechar o nariz. Diferente, depois está todo mundo bom. Então, nós somos seres aéreos, né? Nunca esqueça essa fala bem. Então, quando a gente para pensar isso, a gente vê que somos iguais. E aí, eu trouxe aqui para. Eu tenho 4 estações, né? Ela falou que agora entrando na primavera e não chega. Eu mesmo ainda estou vestida de inverno. Não chega da primavera. Ai, meu Deus, eu olho hoje, está tudo florido, mas os girassóis estão ali. Mas ainda é preciso concluir, porque está tudo atrasado. Então, nós estamos nisso. Ali fala um pouco da ecologia, etc., raça. E aí eu penso um exemplo interessante sobre essa coisa de verdade e de plantas. Essa foto é a mesma foto da Lita, bem no pé, tem um caminhozinho ali, tem uma árvore, isso é um jardim tipo renascentista. E fica aqui, tá no velho. Então, essa lavanda, o que acha? Ela é exótica. O que acha? Porque plantando ali embaixo, velho, uma fila, fica muito bonito. Depois que não perde essa rosa. Mas quando a gente chega aqui, está muito velho, não vê mais nada do que essa plantinha amarela é essa mulher que eu esqueci o seu nome. Eu sou por aqui, se não me engano, é uma margarida. E ela aparece perto de São João, que é no inverno. Né? No inverno ela aparece. Então, fica assim. Vira ou deixa, né, Calista? Vira ou deixa, porque vai chegar a primavera, ela vai murchando a folhinha, vai chegando no verão, ela vai secar e ela vai adormecer lá em frente, de onde ela se guardou para o próximo inverno. Então, se a gente vai tirar ela agora, a gente vai perder ela. É o tal do. Meu Deus, você vai na Irlanda capturar pessoas que vêm trabalhar na fábrica. Aquela pessoa vai morrer. E ela não sabe morrer sem estar no território dela, ela não sabe morrer se ela está no habitat. Então, quando chega o verão, isso aqui volta a ser tudo. Mas é preciso observar, perceber,
antes da gente, com a ideia de arquiteto, que tudo vem de cima, né? Diz que arquiteto é um Deus, arquiteto é tudo, barco, e dá ordens. Essa linha passa aqui, essa aqui para lá, para ele, eu sou arquiteta, eu sei. Então, antes de ser arquiteto, a gente tem que observar o movimento do planeta. É o respeito. O meu respeito por mim, o respeito por ele, por ela. Ele vai embora já. Mas é linda, ela está florida. Ali é um destaque para a gente ver para ela flor. E o que eu queria falar era isso. A nossa sociedade, ela teve vários aportes teóricos. Esse, eu falo que é um genuíno. Eu estudava bastante sobre tudo e é um estudo genuíno. Ela já chega mais em frente, ela já traz o Guattari, que é da década de 70. Então, 100 anos depois, isso tudo está empurrado para a Inglaterra e encher de dinheiro lá. Então, vai comprar uma Bíblia estranha e não tem dinheiro para comprar. Você 4 vezes mais do que real, né? Então, ela vai ser a louco de dinheiro em função daquelas pessoas que saíram de suas casas para ser escravizadas. Por quê? A escravidão não é só de negros, não é só, não é questão de raça, é questão de subserviência. Eles estão sendo escravizados para trabalhar questão do passado, da classe abastecida que está possível. Enfim, então, ela vai ficar ali porque eu resolvi que ela ia ficar. Por que eu resolvi? Eu disse, ela está linda, quando ela volta de novo, ela para onde vai, a gente não sabe. Então, quando está na gente, a gente toda batata. Aí, quando alguma coisa ali por cima que não vai atrapalhar ele, né? Então, é assim, essa coisa da PT. Nós tivemos uma vez falando, uma de 30 e batata. 36, né? 36 alunos. Tivemos alunos heterogêneos. Então, eles não foram capturados para ir para lá. Eles foram porque quiseram. Não é assim, espontaneamente. A universidade oferece. E aí, nós percebemos o quê? A APPF é o momento, é a oportunidade que a universidade encontrou para voltar o pensamento dela com ela, a comunidade que está estudando com a gente, a comunidade que nós vamos trabalhar, porque a CCF sem comunidade não existe. Ela tem que estar, né? Tem que ter sociedade e comunidade. E aí, para a gente aprender a dialogar. É esse, foi para mim que ficou, dessa PCS que eu fiz com o Enem, foi esse sentimento de respeito ao outro, de igualdade, somos todos iguais, e de fraternidade, né? Porque como o dom de sua mãe teve, mas sou fraterna, vou ter que perceber. Essa coisa tem que ter de perto dele. Eu não posso ser ecologista, e eu só faço escrever aqui. E volto um outro mundo que não chega em casa. É tudo nosso, entre razão, emoção, espiritualidade, todos esses sentidos que a gente tem no ser inteiro que nós somos, né? Então, é isso. Eu fiquei muito feliz. Consegui fazer aqui, me dizer e me trazer todas, aqui cada página é de uma oficina. Nós criamos uma oficina que já é um método de Paulo Freire, aprendizado de conhecimento, né? Está dando um pouco de identidade para eles, né? Sempre ganha elas mostraram bem isso. O incrível, empírico, é mais forte do que o nosso, porque eu gosto de uma exata que não é nosso. Eles estão, desde criança, aprendem a cantar um livro, não feijão. Como é que vai? O que é que vai ter demais? Agora que a gente está dando essa luz para eles, nós estamos levando essa luz científica para eles, mas a deles é muito mais trabalhando que a gente. Né? Então, daqui, se traz, então, você está falando para você.
tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, aqueles quatro módulos eu já tinha falado, né? Que os temas, fundamentos, a sincronização com a natureza. Dante falou um textinho dela, especial, para trazer a história e a realidade. E aqui, nesse primeiro momento, só para caracterizar qual foi a comunidade, como foi o trabalho, para quem não viveu a primeira edição, conhecer também e depois comparar, né, até como é que foi a evolução disso. Então, a gente teve a participação de Dange e a professora Angela Gordilho. Na época, a Angela estava fazendo um projeto de extensão, que era esse aqui, que tem essas logomarcas, né, que tinha apoio do Ministério Público, assim como teve no projeto anterior, Urbano, e era para o desenvolvimento de um parque em Matsura, um parque que está, inclusive, no PDDU, delimitado como um parque, mas nunca foi implantado. Eu quero acreditar que vai implantar. A gente Vai implantar e isso, dele. espero que dê para ver já. E aí, Você quer dizer? e nesse momento, no projeto de extensão, tinha poucos alunos envolvidos, né? Porque é um bolsista e mais professores. E aí a gente teve a ideia de fazer ser o momento certo de abrir a CCS e fazer um trabalho paralelo. E aí os nossos alunos iriam também para o mesmo local, também com a mesma associação, que é a Copamec, que é uma associação antiga lá de Mata Escura. E enquanto o projeto de extensão tinha um foco na microacessibilidade do bairro para a estação do metrô de Bom Joá, que não tinha acessibilidade a pé. As pessoas tinham que pegar um ônibus e ir para a próxima estação, Irajá, para poder entrar, ou descer um barranco de pé, a pé, ou subir. Então, a ideia da extensão da professora Ângela era fazer uma escadaria com bioconstrução, pelo menos para dar o start e mostrar para o governo a importância da necessidade de uma acessibilidade específica ali. E nós, com a TCS, a gente desenvolveu o projeto paisagístico no entorno da escadaria. E para desenvolver isso, a gente passou pelos 4 momentos da disciplina, fundamentos, saberes, projeto, experimentando a metodologia, né, com eles. Então, a gente teve 38 participantes, dentre eles estudantes de arquitetura, biologia, geografia, bacharelado em saúde, bastante, alunos de saúde. Dois estudantes de pós-graduação, um professor coordenador, uma assinante, 5 professores colaboradores que a gente convidou para dar palestras pontuais e 5 membros da comunidade da associação. E naquele momento, existia 80 hectares para a implantação do parque urbano, previsto no PDDU de 2016, para transformar num parque. Esse parque era chamado Parque de Mata Escura, só que a comunidade, nos diálogos que foi o oficina que a gente fez lá, intitulou o nome do parque como Teodoro Sampaio, em função da história do lugar, que era uma bacia, né, uma represa, prevista por Teodoro Sampaio, entre um dos primeiros engenheiros negros do país, da Bahia, e que era o engenheiro que estudava toda a drenagem e o saneamento de Salvador no início do século. Então, sincronizando com o eixo Comunidade e Natureza, a gente desenvolvia as aulas no espaço da casinha, lá na Faculdade de Arquitetura, que é aquela casa na frente, na sala onde hoje funciona a residência, no matutino, e também na área livre da faculdade, né, nesses momentos mais importantes. A gente também fez visitas de prática de campo. No início da trilha, a gente tinha contato com a comunidade ia até a estação de metrô e escoltava a gente para subir, para chegar lá em cima pela trilha de barro. Né? Aqui é a professora Anne, ela participou desse processo todo, e aqui do lado esquerdo é uma aula que a gente fez uma oficina fora do espaço da Faculdade de Arquitetura, e também não na comunidade, num espaço de uma escola de música que tem na Barra, onde a gente pode ter acesso a uma aula sobre natureza e comunidade, que a gente também aprendeu muito ali. E os
estudantes tiverem essa percepção, né? Eu lembro de uma pergunta do professor, dizendo assim, toque na natureza mais próxima que você está vendo agora. Viu? Aí todo mundo desesperado procurando um pedacinho de verde, uma folhinha que tivesse. Nós estávamos numa casa, eventualmente em casa. Aí todo mundo levantou para ir para. Aí tinha algumas pessoas que tocaram, né? Se tocaram e se tocaram. E aí era a natureza mais próxima dela, era a gente mesmo. E aí a aula se desenrolou em função disso, dessa percepção. Então, foi muito boa, né? Vai passar. E já na oficina 2, a gente já estava aqui na trilha, tô vendo como era? Bem mato e terra. Parecendo que estava até no interior, né? Aquele pedacinho interior dentro da cidade. E o risco das pessoas, os idosos não circulavam nessa trilha, pessoas com deficiência não conseguiam circular, crianças tinham dificuldades também e tinham que fazer o percurso dobrado de tempo para pegar ônibus. Então, a gente teve essas conversas, entendemos a interpretação da paisagem a partir da topografia, desenvolvendo desenhos para entender a topografia, e tudo manualmente, uma coisa que a gente também sentia falta na faculdade de arquitetura, tem muito computador, muito laboratório, a gente trabalha muito com AutoCAD, geoprocessamento. E aí a gente queria que nessa disciplina a gente usasse a cognição que vai da cabeça às mãos, né? Que é os piques das duas ali, tem a acupuntura. Então, os meridianos do corpo, eles interferem na cognição. Então, a gente queria retomar isso e usar o lápis de cor, né? A gente fez essa experiência, não ficar naquele mapa mais lindo do mundo, mas a gente experimentou. E aí a gente trabalhou noções de clima urbano, noções de leitura dos condicionantes físicos ambientais, a topografia, o clima, a ventilação, o soleamento, vegetação. Identificamos a vegetação local com os moradores, identificamos as ervas, né? O que eles plantavam ali na região, para a gente, na hora que fosse propor o nosso paisagismo, não fosse algo exógeno, algo que eles não saberiam nem cuidar ou que minimamente iria sobreviver, né? Para aquele solo. Então, teve todo esse cuidado. E daí por diante, tinha um terreiro de candomblé na região, eles bate-folha. A gente também teve acesso e descobriu que lá eles eram os que mais cuidavam da área, porque eles usam a mata pela religiosidade, né? Então tem esse cuidado. A questão étnico-vernacular, sociopolítica e leituras complementares. Experimentamos fazer geobiologia, a leitura da radiestesia do lugar, a malha geométrica do planeta, a energia telúrica, a energia cósmica, aí a gente colocou tudo que a gente não conseguia colocar em disciplina nenhuma na faculdade, a gente não possível. Experimentação. Aí gerando um diagnóstico interpretativo da paisagem. Então, aqui na oficina 3, novamente no metrô, né? Na sala de aula, nas oficinas, junto com o colégio. Então, a gente tinha dito que eram 5 pessoas da comunidade envolvidas, mas na verdade eram mais, porque a gente dava as oficinas dentro de sala de aula do colégio Marcianeca. Então, um colégio que a gente trabalhava lá, né? Dentro da Copameg também, que é uma associação que dava atividades do segundo turno para as crianças do bairro. Então, nesse segundo turno, eles davam esporte, lazer, dança, música. Né? É uma associação antiga na região. Aqui é uma carinha da associação que a gente foi à oficina de saber e a gente conseguiu ouvir o que era o papel da Copameg ao longo dos 30 anos de existência na comunidade. A gente foi ouvir também a pesquisa ativa. E aí desenvolvemos algumas metodologias, marketing, entrevistas preliminares, e aí aqui faz algumas oficinas na sala de aula, trabalhos de colagem, né, mapeamento socioecológico, e eles começaram a experimentar o que mais tarde foi melhorado nas outras oficinas. Já está no finalzinho. Então, na oficina prática, a gente conseguiu, os alunos se mobilizaram, realizaram uma frente de trabalho de buscar mudas com a prefeitura.
Então, eles iam até o parque da cidade e a prefeitura estava entregando mudas. Então, eles iam em duplas e saíam cada um 10 mudas e justificava que precisava, tudo, e diziam exatamente quais mudas que eles queriam dentro da gama cheia de opções. E aí a gente organizou um viveiro na Faculdade de Arquitetura, então o espaço da sala de aula extrapolou para o espaço do jardim da faculdade. Então, a gente tinha uma composteira e um viveiro. Já era a segunda coisa que a gente estava implantando no espaço da faculdade. E aqui, desenhando o projeto, co-criando com os alunos, né? Então, aqui, o que está em bolinha ficou sendo a escadaria de pneus desenvolvida pela professora Ângela e a extensão dela, e o que estava em torno a disposição de mudas que a gente ia desenvolvendo com os alunos que estão aprendendo lá também, distribuir a organização do espaço do Pai da Vida. E aqui no dia do mutirão, no plantio coletivo, e é isso que a gente tem. Vamos ver se vai dar é a fala de uma moradora. Que não tem som, né? Da internet. Se não tiver som, ela diz assim: olha, aqui não tinha. Imaginando o seguinte, muitas pessoas que chama a casa de dar. Então, se tivesse a ideia, um incentivo para usar pneus para fazer gosta, que quando a prefeitura não vem, fazer uma proposta dessa forma, a gente evitaria quantas mortes, né? Essa é a fala da Ângela, de uma moradora. A gente não fez um mini documentário, então ficou só expectativa de pouco. Dá para ter noção, bem importante que foi para isso, né? Então, agora a gente vai trazer a professora Andréa Ventura para falar da segunda edição da Bom, muito boa tarde a todo mundo que aqui está. Foi super interessante, assim, eu ter recebido primeiro esse convite de Eliana para a gente desenvolver essa CCS juntas, né? Eu e Eliana, a gente tinha se conhecido numa proposta bastante diferenciada. A gente foi parceira na criação do painel Salvador Mudança do Clima e ali a gente compôs um núcleo que tratava sobre resiliência urbana. E foi quando a gente começou a perceber várias interseções. Então, eu sou professora da Escola de Administração. Eliana, de arquitetura, mas como o Davi bem colocou, né? Essa arquitetura que ultrapassa muito a minha compreensão antiga da arquitetura, né? Eu tinha aquela compreensão da arquitetura construindo casas, né, prédios, preocupada com outras questões, e não com a nossa casa e a nossa casa. Então foi muito interessante, e quando a Eliana foi propor a segunda edição da CCS, a CCS aqui na UFBA ela já estava com uma nova configuração, que exigia, inclusive, dos professores articulações. Então, era bom para que a CCS ela tivesse mais espaço, que ela abrangesse outros cursos, outros professores. E como a gente já vinha num diálogo tão positivo, a gente tinha, inclusive, criado, fora do painel Salvador Mudança do Clima, que foi algo que morreu junto com o governo, né? A gente já tinha criado um ambiente de discussão sobre o que seria, na nossa percepção, junto com os nossos orientandos, com os nossos alunos, o que seria a resiliência, do que seria a resiliência urbana, quais seriam os conceitos que deveriam estar por trás disso. E Eliana, ela começou, bom, para quem não a conhece, né, ela é aglutinadora. Então, primeiro ela começou a me contar o novo mundo em que ela estava envolvida. Não foi para mim, né? Não para ela. Um mundo da agroecologia em que está muito, muito próximo o consumidor do alimento de quem o produz. Então, ela começou a me falar sobre o projeto de, como é que é o nome? CSA. De CSA, Consumidor Suporta o Agricultor. Comunidade Sustenta a agricultura.
aquilo, né? Eu sou da sustentabilidade, que acredito na sustentabilidade para muito além do meio ambiente, envolvendo de fato as pessoas, envolvendo de fato a sociedade, envolvendo os conhecimentos todos que necessitam, não, que são necessários para construir tudo. Aquilo para mim foi incrível. Assim. Daí ela falou assim, mas Andréa, não é só a ciência. Eu estou no projeto, desse jeitinho que vocês viram aqui, né? E eu sim, né? Eu estou no projeto que a gente quer ajudar a apoiar uma rede que, assim, surgiu um projeto, assim, sabe? Eles nem sabem que são redes de verdade. Se você trabalha com essas questões, juntos, vamos fazer acontecer. E é a rede agroecológica de Camaçari. Rede agroecológica de Camaçari. Sabia, Eliana, que tinha produção de alimento em Camaçari? Porque assim, eu trabalhei no polo industrial de Camaçari, gente, lá atrás. E daí, estava naquele momento ocorrendo as discussões do PDDU da cidade, do Plano de Desenvolvimento do traço sustentável, né? E esse agrupamento de pessoas, de produtores, que estavam se envolvendo para discutir com a prefeitura, afinal de contas, o que era essa sustentabilidade que estava sendo ali colocada e como é que a área deles, em que eles produziam os alimentos deles há anos, e nós temos aqui Cris, que depois vai falar com vocês, que é uma dessas agricultoras, aliás, você se autodenomina aprendiz de agricultura, não é? Aprendiz de agricultora, que está aqui com a gente. Então, assim, na nossa área, no nosso terreno, na nossa sítio, nós produzimos alimentos, nós não somos área urbana de Camaçari, nós somos área rural. E a prefeitura querendo. Então, assim, nós começamos, e daí, Eliana, convidou a mim, convidou a professora Camila, que eu espero que consiga voltar nos debates, convidou a professora Nayara, né, que trabalha com questões verdes, para nós juntas construirmos algo que foi muito bem da CCS. Gente, a gente desenvolveu ao mesmo tempo, naquele semestre de 2024.1, uma CCS, uma disciplina doutoral, um projeto de extensão. Estou esquecendo alguma coisa? É porque, no caso, Nayara tocava uma disciplina de extensão. Aí ela juntou com a nossa. Juntou com a gente. Camila, outra disciplina de extensão. Juntou com essa. Então, quem se matriculou nesse grupo, entrou e ficou no grupo 1. E a sorte foi nossa, né, pessoal, que estava aí junto? Porque, assim, nós éramos 4 professoras de formações distintas, de áreas de pesquisas completamente diferentes, e nos uníamos para pensar, junto com a rede agroecológica de Camaçari, como é que nós poderíamos fortalecer essa rede. Daí passa por gentileza. E aí, como que foi que a gente conformou dentro desse grupo, né? A gente teve 50 participantes inscritos. Eu, quando cheguei na sala pela primeira vez, uau, né? Era uma sala imensa. Na minha administração, a gente tem uma ótima estrutura, mas assim, a estrutura da rede, aquela sala é incrível. O ateliê, né? O ateliê. A gente tinha umas mesas gigantescas que a gente juntava, botava os alunos em volta da mesa. Olha, era uma coisa incrível. Olha, cursos como arquitetura e urbanismo, bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, bem, saúde, estudantes de pós, inclusive de administração, que foram fazer a CCS junto com a gente. Acabou que eu e Eliana estamos co-orientando juntas uma dessas estudantes de pós-graduação, que é de administração, mas estuda sistemas agroalimentares, né? E a sua contribuição para a questão da resiliência climática, inclusive, estudou com a gente, se deve lembrar dela, Clarice, não é? A gente teve, então, Eliana como professora coordenadora, mas a gente tinha um bolsista de extensão, o Kaique, que sem ele nada ocorreria, e aliás é uma coisa bem bacana da CCS hoje na UNIVA, de sempre fazer editais para contratação de monitores bolsistas e também a possibilidade de abrir para monitores voluntários. E a gente sempre trazendo um plano de trabalho muito claro do que é esperado desse monitor, qual é a contribuição dele. Kaique
conectava, nos lembrava das coisas, nos ajudava a controlar 50 participantes. Ele não, ele era experiente. Exatamente, ele já vinha de outras CCS. E eu era na minha primeira CCS, viu, gente? Eu aprendi a fazer a CCS com a Eliana e hoje eu estou tentando tocar a minha enquanto professora coordenadora. Mas a gente sabe que sem parceria de verdade para fazer isso acontecer, não vai. E o mais legal de tudo, né? As pessoas da comunidade. Então, assim, Eliana já tinha esses contatos com as pessoas da Rede Rural de Camaçari e tinha também o contato com a APANI, que é a Associação de Produtores Rurais de Monte Rio. Daí, nossa ideia inicial era a gente trabalhar com a associação. Aí marcamos nossa primeira visita, fomos lá, animadíssimas, encontramos com a Cris. Aí a Cris estava num momento assim de baixa, né, Cris? Porque uma associação de pessoas nem sempre é aquele mundo lindo que está tudo certo, todo mundo se ajudando, dando as mãos para fazer a coisa acontecer. E naquele momento em específico, Cris estava ali como vice-presidente, sem poder, tentando fazer alguma coisa, mas a gente falou, Cris, nós vamos fazer. Não sabemos aonde, não sabemos como, não sabemos com quem, mas nós vamos fazer acontecer. E foi aí que, com esses contatos com a Cris, com a Carla, a gente conseguiu. A gente não fez nada, tá? Só ia, bora, dava apoio emocional. A gente conseguiu um espaço na escola estadual, local. A gente conseguiu um professor que participou com a gente de todas as oficinas, envolveu seus alunos, foi com a gente fazer toda a movimentação. A gente era o nome do o Rock. Gente, o Rock era o nosso professor experiente em agroecologia. Imagina, eu sou comunicadora da área de administração. A gente foi trabalhar com produção. E era o cara do saber, né? E nos trouxe outras pessoas de saberes. Então, a gente fez todo o processo. Então, Eliana tem essa organização, que ficou muito bacana, né? De tratarmos os fundamentos, os saberes, desenvolvermos um projeto para depois a gente ir para a prática. O fundamento, a gente foi trabalhando em sala de aula com os alunos. Aí veio a greve. Você acrescentou tecnologias sociais, entendimento de rede, A associações gente agregou quase né? Posto de Oportunidade de ameaças. Eu trouxe, então, o lado da administração em projetos de gestão social dentro do que faríamos com aquele grupo. E era já uma rede. Tinha uma discussão ali, se era um embrião de rede, se era uma rede de informação. E a comunidade muito se expressando quem entendeu. Eu acho que uma coisa que a gente conseguiu fazer nessa CCS foi empoderar a comunidade para se posicionar, para se expressar. Nós chegávamos ali, né, nós, enquanto grupo de estudantes, enquanto grupo de professores, muito mais no sentido de tentar organizar coisas que eles já faziam e que, de repente, não era tão valorizado, né? Mas a gente estava junto com eles tentando fazer entender que, afinal de contas, é uma rede, como é que funciona uma rede formal, uma rede informal, porque somos nós, né? Aqueles laços que são laços fortes, que sem eles a rede deixa de existir. E nessa rede são os laços fortes, quem são os laços fracos, quem são os componentes. E daí a gente tem que passar por beleza. Esse primeiro momento aqui dessa cobra direita foi quando a gente mostrou a rede que estava ali construída. E a gente identificou junto com eles quem eram os atores que estavam ali, os atores que eram os consumidores, os produtores, os apoiadores, como é que a universidade se posicionava dentro daquele processo. E a gente foi construindo junto, sempre com um momento de arte. E Cris foi uma das grandes responsáveis por isso. Depois eu vou valorizar dando uma fotinha ali de Cris. Mas a gente teve aquela parceira que sempre fez uma dança com a gente, Jane linda, né? Que fazia um momento de integração para a gente, todo mundo estar na mesma frequência, para a gente entrar num ambiente que não era o nosso ambiente, era o ambiente da comunidade. E que a gente precisava, então, chegar lá de uma outra maneira,
Não era a universidade invadindo o espaço para dizer o que eles tinham que fazer ou deixar de fazer. Né? Então, a gente foi fazendo todo esse processo. Então, eu e a Eliana ali explicando para as pessoas o que a gente ia realizar naqueles encontros, qual era aquela proposta, o que iríamos desenvolver, que eles iam ter que decidir, eles iam ter que nos indicar mais dentro das possibilidades de um semestre, né? Quem faz extensão sabe muito bem das dificuldades do tempo, da comunidade, do tempo do projeto, do tempo da disciplina, que nem sempre é assim, não de passar por gentileza. A gente teve, então, olha lá, Cris, um momento, então, que a gente trouxe os saberes. Para tratar de agricultura, a gente trouxe pessoas representando comunidades quilombolas, indígenas, produtores rurais e uma experiência de agroecologia que tem próxima a Salvador, para cada um expressar o que é agroecologia na visão deles, como é que eles produzem, como é que eles se identificam, como é que eles fazem para vender, o que é importante ou não. Pode falar, Cristina, pode. Também queria conhecer diferentes localidades do nosso território. Tá? Isso eu não conhecia de como do Aristo, do representante indígena, assim como outros da comunidade não se reconheciam. Então, foi interessante se ouvir as histórias. Exatamente, muito bom, porque eles bem colocados. E aqui, nesse momento, a gente começou, então, a colocar. Eliana botou na cabeça que ela queria eu quero um mapa grande. Não, concordo, vamos atrás do mapa. Como é que a gente vai fazer esse mapa? Não sei. E vi uns programas aí, quando me pergunto qual é o programa, eu não sei. De repente, ela chega com um bolo, gente. Dessa grossura aqui. Eu consegui, gente, do tapete imenso. Vocês não têm noção da Era o território de Camaçari ali. Gente, as pessoas foram identificando o que é que havia em cada ponto do território, quais eram os problemas ambientais, sociais existentes, onde é que tinha indústria, onde é que tinha lixão, onde é que tinha quilombo. E a gente foi vendo juntos que precisaríamos trabalhar naquele território. Tornar a rede forte, a gente precisava de um território também forte. E a gente começou a definir o que é que precisaria fazer. E daí, enquanto isso, greve na UFBA, o que fazemos? Suspendemos. Como você vai suspender uma relação? A relação estava construída. Aí a gente estava ia andar, bem ou mal, independente da existência da universidade. Mas a gente já tinha se comprometido com eles de que a gente ia fazer acontecer. E aí, fazíamos então nossos encontros online, definíamos com os alunos o que é que cada um ia fazer, fizemos estudos de possibilidades de projeto de acordo com a demanda que a rede tinha nos apresentado, quais eram as maiores demandas que eles tinham. E a gente, junto com os alunos, desenvolveu uma coisa que dentro da administração a gente chama de matriz SWOT, no nome em inglês, ou matriz FOPA, FOPA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças de cada um dos 4 projetos que a gente tinha. E a gente chegou para a comunidade para apresentar as possibilidades, porque a gente tinha um encontro para concretizar um projeto. Gente, foi uma catarse. Porque a gente chegou, assim, sugerindo fortemente que, com a análise que a gente tinha realizado, o melhor projeto seria um. Isso foi mais ou menos acordado com algumas pessoas da rede, que não foram ouvidas por qualquer que seja a razão, porque foram chamadas para reunião, etc., não puderam participar. E de quem não foi chamado, que outra coisa seria melhor. Gente, a gente teve que parar, a gente dedicou metade de uma das oficinas para compreendermos essas questões da rede. E foi um momento assim que eu acho que foi quando a rede e nós, enquanto pessoas que estavam lá se envolvendo, mais crescemos durante todo o processo da rede. Exatamente. Uma questão plenária. Paralelo a isso, viu, gente, os alunos vinham desenvolvendo a gente chamou de MDR, né? Mas de que caderno não tinha nada, porque era um instrumento de compilação de reflexões, de materiais,
de sites, de folder para o projeto, de uma possibilidade para um Instagram da rede. Gente, eu não sei dizer quantas foram as coisas que foram produzidas. Nós saímos daí da oficina com um projeto que é uma tecnologia social. Isso veio bastante da minha bagagem, né? Que era uma estufa de mudas. E por que uma tecnologia social? Porque seria um projeto desenvolvido por saber da comunidade para atender a uma necessidade existente na comunidade, e esse projeto poderia ser replicado em outras localidades posteriormente. E a gente discutiu muito em sala de aula a diferença de replicação, réplica, cópia, e reaplicação quando você envolve novos instrumentos, novos conhecimentos, quando você faz novas construções para tentar chegar naquilo. E a gente foi daí para uma comunidade vizinha, que não era a comunidade que estava trabalhando com a gente até então, que fazia parte da rede, mas não estava indo nas oficinas. E por que lá? Porque a gente queria expandir a rede. Gente, nós todos juntos. A gente entendeu que era importante para as pessoas que estavam lá no distrito de Monte Gordo conhecer o que estava acontecendo no distrito de Cancelas. Que é Monte E Gordo. também, Sim. Você falou que eu estava tristinha. Na primeira conversa, me falou tanto. E eu estava mesmo, que não é fácil trabalhar em comunidade. Não é simples, é complexo, é muito difícil. Meu companheiro aí de 40 anos sabe disso quando eu sofro, quando eu passo mal. Enfim, acho que foi importante também, porque a gente não tinha condições naquele momento de receber, porque não tinha as pessoas que estavam lá, assim, né? Depois, que eu vou falar depois. Então, com isso, a gente não tinha condições, naquele momento, de receber, sim, não tinha, sabe, indústria, e o grupo também, né, também, né? Então, acho que Cancelas foi importante também, com certeza. Com certeza. E aí foi um processo livre. Um processo lindo, porque assim, pensem só, gente, a gente chegou lá, os alunos e professores divididos em grupo, quem vai fazer o quê? Não sai com o carro na mão, tá? A gente fez leira de horta, a gente subiu rock, já tinha pré-preparado uma área para a gente subir a estrutura, viu a estrutura, a gente aprendeu a fazer muda, e a gente não foi feira. Interessante. A gente simplesmente querendo trazer conhecimentos naquele dia. Surgiu o grupo dos estudantes que são do grupo da rede agroecologia. A professora Nayara foi criar o paisagismo para receber as pessoas, porque a ideia era que quem chegasse para a estufa pudesse ver. Então, foi um momento lindo, lindo, lindo. Aquilo é aquilo que os alunos construíram, tá, gente? Esse folder, olha a gente ali fazendo as mudas. Toda a sinalização do que estaria plantado foi construído pelos alunos, a identificação de cada mudinha, de cada plantinha, de cada sementinha que fosse ser colocada e tudo mais. Foi Quantitativo também, para importantíssimo, é verdade. O folder explicava exatamente o que é que precisaria minimamente para ter uma estufa de mudas funcionando. E os estudantes foram pesquisar quais os tipos de estufa, quais os materiais disponíveis, o que poderia ser mais adequado para aquela realidade, e assim por diante. Deixa eu só falar mais uma coisa sobre Cancelas. Cancela é uma comunidade muito interessante de mulheres e elas produzem e vendem os produtos delas tão pagas, sem caminhões, João. Sim, importante. É muito, muito interessante. Elas são prestação da super organizadas, articuladas. Também por isso a verdade. necessidade de se fazer uma estufa lá. A distância de urbano era muito maior. Sim. E Cancelas também é uma comunidade que já fornecia, inclusive, para programas governamentais de alimentos. Tem uma se feira falava aos domingos, uma vez por mês, né? Elas organizam uma feira lá na associação, né? Elas são bem, bem organizadas.
A gente comeu alimentos produzidos lá por elas naquele dia. Ai, foi uma delícia. E elas queriam levar a gente no Terra de Farinha, não deu tempo. É verdade, é verdade. Uma outra coisa legal que a gente conseguiu também, né, graças a essas articulações, né, os dias que a gente ia passava um sábado inteiro, né? A gente comeu comida produzida por moradores locais. Isso foi muito bom. E daí a preocupação, e quem é vegetariano, e quem é vegano, e não sei o quê. Ó, gente, Tinha opção tinha opção para todo mundo, foi lindo, lindo, lindo. E daí a gente fez um momento de uma devolutiva e a gente levou a comunidade, a rede, para dentro da Universidade Federal da Bahia. Olha que lindo mais uma vez ali, fazendo todo momento preparatório da gente, porque isso é uma prática que a gente adotou nessa CCS. Vocês estão vendo que todas as encontros contavam com os arranjos lindos que a Carla fazia dentro. Ave Maria, coisa mais linda. E a gente, naquele momento, foi outro momento de catarse, porque os estudantes apresentaram para a comunidade tudo o que eles tinham feito durante o semestre. Porque, no fim, quando a gente ia para as oficinas, a gente era quase que coadjuvante ali, né? A gente aprendia, a gente dava uma orientação, a gente foi decidir o que fazer, mas quando a gente pôde mostrar tudo que foi feito durante o semestre, para poder tentar ajudar a rede a crescer enquanto rede. Então, teve uma das participantes também de administração que construiu, né, uma forma de como mexer no Instagram, construir um guiazinho. Teve um vídeo documentário que foi feito durante o processo. Coisa mais linda. Será que a gente ainda vai conseguir passar? É isso. Eu acho que ele está no próximo slide. Eu também acho. Pode passar para a gente ver. Siga pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da Eu UF. passei 2 minutinhos só para Aprenda na vocês. abordagem socioecológica em 4 módulos: Fundamentos, Saberes, Projeto e Prática, onde os estudantes e a comunidade têm a oportunidade de co-criar e colocar em prática um projeto escolhido em conjunto para suprir uma necessidade local. Em 2024, juntamos esforços para fortalecer a rede rural agroecológica de Camaçari, no sentido de dar visibilidade aos impactos da expansão urbana e dar destaque às alternativas de habitar, produzir, preservar e sustentar as famílias de agricultura familiar no meio rural, mostrando a interdependência entre o rural e o urbano na região metropolitana de Salvador. Ele fala, né? Ela Não fala de uma vez. Isso a gente é o caminho para a gente seguir. Como uma coisa que não seja relevante. Só que a agricultura é um papel fundamental. Tanto para o agricultor, como para as pessoas da cidade, porque que até aquele tempo se a força não Pode parar. Então, foi um pouco isso, essa segunda edição da CCS. E eu tô louca para conhecer a terceira. Sim, exatamente. Exatamente. Ah, A Graça que é ruim, que viu a três. Enfim. Pois é, tem que Bom, para falar da terceira edição, eu vou fazer um rewind de live, fazer um seminário assim, de encerramento da direção. Aconteceu bastante família, esteve lá em casa, com uma arquiteta novinha, estava fazendo outra coisa também. Essa amiga minha, que é brasileira, é uma amiga comum, né? Uma amiga comum de uma amiga comum, né? Que é Débora Nunes,
né? E a sim, vida dela para Tamires? Como assim? Não sei, mas dentro de um sucesso que eu participei. E Andréa, Andréa, de adaptação climática que a prefeitura propôs, que a gente fez. Fez o GT de resiliência, fez, né? Porque lá, aqui no IAC, né? Porque você ainda estava funcionando aqui no prédio. Eu dava aula de estudo das cidades, também algumas disciplinas de estudo da cidade, então eu estava interessada no plano de adaptação e mitigação de. Então a gente se conheceu, a gente já conhecia. Também. Fica aqui perto da gente. Mas aí a gente já estava próximo, a gente nunca conseguia, né? Seminário. E fiquei encantada com o que ela tinha produzido esse série. Aí eu digo, gente, mas ela tenta que eu não ia lembrar. Havia, né? Coincidência, tá com Thaís. A professora da própria se não sucesso também também. Ela não esqueceu. E me convidou para trabalhar e eu achei ótimo. Então, só para começar, rewind, né? Porque as coisas estão se comunicando. Interessante, né? Tem uma, uma sincronicidade assim, nos indivíduos. Então, bom, eu acho que a ideia da metodologia é a mesma, mas eu gosto que a simplificação focou nessa construção, fortalecimento dessa rede de agroecologia de Camaçari com dois S. A terceira missão focou no sério da associação, da PAN, né? Então, falar sobre ela. Bom, agradecer o convite de vocês, né, por estar aqui, uma pessoa da comunidade. E eu sou Cristina Mara, mas eu gosto que me chama de Cris Mara, e sou uma paulista que moro aqui há 8 anos. A gente mora num sítio em Monte Gordo. De formação, eu sou arte educadora e, como eu disse, aprendiz de agricultura. Nesses 8 anos, a gente trouxe na nossa malinha a nossa experiência enquanto arte educadores, né? E lá em Monte Gordo, a gente já desenvolveu vários pequenos projetos, sem financiamento, sem nada, com as crianças e jovens da comunidade, trabalhando a cultura brasileira, a cultura da infância. E aí, em 2022, não, em 2021, eu cheguei na associação como aprendiz de agricultora para participar de um curso de agroecologia, né? Lá na PANI. E a PANI funciona lá. É a Associação dos Pequenos Agricultores, Nova Esperança de Coqueiros de Monte Gordo, e funciona lá. A cooperativa agroecológica estava promovendo esse curso. E aí, em 2022, eu fui convidada para fazer parte da diretoria da APAN, né? E aí eu aceitei, porque a gente pensa, ainda eu posso dizer a gente, eu e Miranda, não só cuidando do meu lugar, da minha vida, né? Eu saí de São Paulo, do meu sítio, mas cuidando do lugar e da comunidade ao qual eu estou inserido, né? A gente pensa a vida com esses princípios. Eu só estarei bem quando o meu entorno também estiver bem, né? E aí, essa coisa de trazer a nossa marinha, o nosso conhecimento,
e trocar, e aprender com aqueles que estão lá, aquilo que eu também vim fazer aqui, que é plantar a minha comida e cuidar do lugar e das pessoas onde eu moro. A PAN, já são os pequenos agricultores de cooperativa de Monte Gordo, ela existe foi fundada em 97, ela fica no litoral norte, no distrito de Monte Gordo, na comunidade de coqueiros de Monte Gordo. Um lugar rural, mas em transição periurbana, né? E que há quase 40 anos atrás, ela foi uma doação para 36 famílias para desenvolver a agricultura familiar naquela região. Como a Eliana disse, era um lugar que era um galpão, que era para beneficiamento do corpo, né? Usa muito o sogueiro do corpo, da fibra, né? Mas essa fábrica e essa não foi para frente, e aí trouxe essas famílias para desenvolver a agricultura familiar na região. E aí, ao longo desses 38 anos, vários projetos foram desenvolvidos lá, sobre agricultura, sobre piscicultura, mas muitos deles, a maioria deles não tiveram muito sucesso. Mas como é uma comunidade que não desiste, vai à luta, ela foi buscar outros caminhos. Em 2005, fundou a cooperativa, né, para vender os seus produtos, e aí eles foram buscar parcerias, desenvolver outros projetos, para investir na questão do cooperativismo, na formação dos agricultores, enfim, toda essa trajetória desse lugar. Em 2022, agora eu cheguei lá com esse convite, fazer parte dessa associação. Apesar de ser um lugar lindo, muito rico, com muitas possibilidades, também era um lugar, por conta desse processo aí de desenvolvimento, de especulação imobiliária, foi mudando muito a sua característica. Então, a maior parte dessas pessoas que moram lá foram trabalhar no comércio, no pequeno comércio, nos empreendimentos que tem lá, né, nos hotéis, nos condomínios, e abandonaram sua vida de sustento, né, a sua forma de viver. A forma de viver compartilhada, comunitária, né? E aí explica muito do abandono daquele lugar. Diante disso, quando chegou o projeto lá, eu fui buscar, ou também eu fui fazendo um caminho. Eu conheci a Eliana, por exemplo, num projeto que foi em 2000 em Territórios Agrícolas. 2023. Em 2023. Eu estava participando desse projeto, que é da Evoluir, e aí eu conheci a Eliana. Acho que a historinha começou um pouco aqui, dessa parceria, né? Que daí veio, depois, em 2024, o Habitat Resiliente, e eu, nessa minha angústia, nessa minha busca de querer de sonhar com uma transformação daquele lugar e poder desenvolver o trabalho com as crianças, o trabalho com os agricultores, enfim, de ser um lugar de prosperidade, onde a vida comunitária voltasse de uma forma forte, trazendo a sua própria história, né, porque ela carrega isso, né? Então, eu desejo, e junto com outras pessoas, conheci Carla, conheci Eliana, e a gente foi trazendo até que chegou esse projeto Habitat Saudável, claro, querendo fazer a revolução, e só que a gente tem um limite dentro disso, né? Limite humano, financeiro, mas eu acho que o projeto ele foi muito importante, ele foi fundamental para, inclusive, eu me rever nessa, assim, qual é o meu papel, qual é o meu propósito ali, né? Que é estabelecer pontes. Por exemplo, hoje lá, a gente tem 3 atores, como que eu posso dizer, que funcionam no mesmo espaço. A associação, a cooperativa e tem o pessoal do futebol. Poxa, mas
tanta gente ali fazendo seus projetos, cada um mais bonito. Por que que a gente não cuida da nossa casa? Porque não consegue dialogar, não consegue. Então, eu entendo hoje o meu papel nesse lugar, de estabelecer pontes entre esses, esses coletivos, essas entidades que estão ali, e a gente tentar transformar aquele espaço. Mas não é uma coisa simples, é uma coisa muito complexa, ainda temos muito a trilhar. E acho que o projeto Habitat Saudável, ele veio para a gente olhar e transformar naquilo que for possível um lugar de encontro, um lugar de encontro. É isso que vocês vão ver agora. A proposta desta edição foi Habitat Saudável. A anterior tinha sido Habitat Resiliente, pois foi uma resiliência de construir rede, de fortalecer rede, né? E a proposta do Habitat Saudável também foi dentro de uma proposta de saúde, de habitat saudável ampliada, né? Laís e Patrícia aqui também participaram, eu não estou mais aqui, mas eu acho que no início elas devem ter falado da pesquisa, das propostas que a ideia do habitat saudável está muito além do que simplesmente manter a saúde, né? Tem tem não só a questão do lugar, né? Ventilação, iluminação, circulação, mobilidade, visibilidade, tudo isso levado em conta, mas principalmente o lugar daquele. Quem são as pessoas? A reparação da memória daquilo lá, o desejo de quem vive lá, né? Filho de um dos fundadores, genro de um dos fundadores, o desejo de transformar aquilo ali. Né? Então, tudo, as escutas da comunidade, tudo isso foi muito importante. Então, nessa CCS, a gente teve 50 participantes outra vez, mais outra vez, uma professora coordenadora e 3 colaboradores, geralcinante, uma monitora, estudantes de arquitetura e dos bacharelados e estudantes de pós-graduação. Um equilíbrio legal entre o número de estudantes e o número de membros da UNE. Uma diferença que eu imagino, né, assim, porque foi falado ali, foi o quanto a comunidade agregou. Né? Inclusive, com a participação do pessoal do assentamento, né, Fidel Castro, que é ao lado da PAN, dessas pessoas compraram a ideia. Eu acho que, eu acho que mais do que, assim, esses representantes, como eu disse, estavam todos afastados, né? Porque se você olhar as fichas da PAN, a gente tem 46 pessoas, mas que frequentam, eles estejam ali pensando aquele espaço, pensando no projeto, são pouquíssimos. A diretoria que é isso aqui. Então, o habitat saudável, ocupar aquele espaço foi muito importante para trazer as pessoas. A gente tinha o representante do assentamento ao meu lado, a gente tinha jovens, né? Mesmo que poucos tinham os jovens, tinha os mais velhos que vieram, pessoas que estavam afastadas e que retornaram para a associação para repensar e contar suas histórias de como era antigamente. Então, assim, acho que a coisa mais importante, né, nessa questão da participação da comunidade, é a gente ter esses diferentes representantes ali e ver aquele lugar com vida, com possibilidades, sabe, de continuar e retomar sua própria história. Eu acho que, né, foi assim, agregou, né? As pessoas realmente floresceram. Então, bom, a Cíntia falou sobre a PAN, ali você já vê o ambiente do galpão, a oficina que abriu, né, também com. Eles veio da arquitetura para abrir, e aí, essa sala de aulas. Claro, um desses módulos acontecem 3 aulas e depois uma oficina prática na comunidade. Mas a gente também, a Cris e Miranda vieram, né? Na primeira aula também a gente recebeu, a gente recebeu a comunidade dentro do ateliê da escola de arquitetura. Foi muito interessante esse momento. Eu vi assim também, né? A gente também fez um evento especial. São alguns. Queria disponibilizar também a atividade também na sala. Eu vi então, mas pode passar, porque tem muitas. Então, a primeira oficina,
que é ensinamentos, mais uma vez a gente discutiu demanda, desafio e potencialidade. Mas se vocês olharem bem, né, assim, algumas coisas que vale a pena pontuar. Acordos, né, que foram feitos de como fazer, as apresentações de grupos diversos, a participação das meninas lá da CSA, né, que estão representando, a ocupação do espaço externo ali ao lado pode estar ter um pouco de falta, tá? A gente fez as rodas no lugar todo arborizado, né? E aí ali tem participantes das meninas da UPA, né? Da área de saúde, lá tem três agentes de saúde, três agentes de saúde, o Edinaldo, que na verdade ele mora lá, e é um dos fundadores da Vani, é pai dele, pai da esposa dele, né? É o fundador da Vani, então ele tem enraizado no lugar. Um ganho muito grande de fazer uma farmácia viva, né? A defender esse projeto desde o início, assim, quando a gente ouviu que tinha outras coisas também propostas. Então, assim, era o clima, né? Assim, com a participação de estudantes de pós-graduação, a RIBA, né? Um estudante, a RIBA de onde mesmo? Síria. Síria, né? Síria. Síria. Da Síria. O estudante, a RIBA falando, aprendeu português ali, rápido, na barra. Com a participação muito importante do nosso negócio da Ilha do outros. De sincronicidade bem interessantes que aconteceram nesse momento. Slide. Deixa eu só fazer uma observação, Ana. Enquanto vocês trabalhavam aqui, nós viemos aqui nas primeiras aulas para contar um pouco da história da mãe, um pouco do que era aquele lugar, mas os alunos não tinham ido lá. Enquanto vocês preparavam os alunos para aquela primeira oficina, a gente também preparava a comunidade. Sem nenhuma estrutura, como nós vamos receber? Aí ela disse, tem 40, 50, quantos alunos? 25 alunos e 25 pessoas da comunidade. 50 no total, mas sim, 25 pessoas, mais 25 da comunidade. Sabe? Tinha água. Tinha água. O banheiro a gente conseguiu arrumar só usando ele funcionando direitinho no primeiro dia. Depois era do que a gente faz. Sim. Mas é isso. Como nós vamos receber a pessoa da nossa casa? Então você pensa quando você recebe uma pessoa, você arrumar, você põe a melhor toalha na mesa, você faz bolinho, enfim. Bom, vamos, diretoria, gente, vamos pensar. Árvores, embaixo de uma árvore, todo. Fala com o que interior eu aprendi. Você veja, eu sou de São Paulo, né? Você tem que falar com o vereador. Não vai com o vereador. No primeiro encontro, teve um evento, teve um todo, depois foi do futebol que ficou. Mas vai emprestar, não vai? Daí o vereador, que é o marido que é do aceitamento, a mulher dele, que é vereadora, vem seguir um pouco para a gente. E aí, podamos as árvores lá para todo mundo poder sentar, e foi lindo, perfeito naquele lugar. Foi maravilhoso, ali embaixo das árvores. Vamos fazer um lanchinho, quem vai levar o quê? Então, é isso, é o cuidado. Então, esse foi o cuidado do lado de lá. Né? E a gente sempre tentava receber vocês está cantando, sejam bem-vindos, estamos felizes com a sua presença, queremos que vocês sejam, enfim, com acolhimento, com cuidado. Que isso já começa a transformação do lugar, o envolvimento das pessoas, e olhar aquele lugar com outros olhos, com outra mente. Que não é um lugar mais abandonado, é um lugar de vida. Mas instruções de como lavar o banheiro, como usar a água. Os alunos puderam ver uma realidade do que é a zona rural, das questões que a gente vive no dia a dia. Né? Para claro. Os alunos pediram para fazer o seguinte, a primeira era
dar suporte para eles apresentarem, a linha do tempo da pânico, deixar no lugar, senão isso não aparece muito mais. Mas a gente também propôs muitos tipos de abordagem sociológica, então vai fazer isso a gente foi trazendo momentos e fotos e como essas coisas, as fotos lembravam determinados conceitos ou demandas, coisa e tal. A ideia de trabalhar com a pegada ecológica, a gente tinha trabalhado em sala de aula com a pegada ecológica, mas os nossos estudantes, muito criativamente, criaram um negócio chamado. Não, mas sim, mas foi muito assim. De cartãozinho com. Era o privado, e a gente ia tentar pintar de acordo com as nossas experiências, a nossa forma de viver, o quanto que a gente cuida ou não de Adaptada à realidade rural. As perguntas não eram mesmo da pegada. Eu percebi isso, que a pegada é muito urbana, né? Eles iam pintando de preto, apagando, Devorando descarte. Depois a gente comparou o quadrador. Éramos nós, já se dá. Então, foi muito interessante. Foi muito interessante que os alunos criassem demais, né? Eles perceberam que a pegada ecológica tinha sido executada em sala de aula, a realidade da comunidade, né? Então, isso foi muito criativo por muito marido. Então, e a ideia dos determinantes sociais de saúde, que bom, lá eles devem ter falado bastante, né? De todos os elementos que compõem uma vida saudável e que faziam parte da qual fazendo um jogo de quebra-cabeças também com esses condicionantes de saúde. E estava no seu eu acho que a coisa mais importante dessa primeira oficina, assim, foi a gente horizontalizar o conhecimento. E de que maneira que os alunos fizeram isso? De uma maneira com dinâmicas muito legais, lúdicas, trabalharam em pequenos grupos, depois a gente ia para o grupão e socializava. Então, todo mundo estava ali inteiro participando, entendendo, porque numa linguagem super adequada e assim, que era falar da sua vida, né? É um conceito, né? Totalmente assim, e como foi traduzido assim de uma maneira tão simples assim para todo mundo poder entender, cotidiana, traduzindo na sua vida. Olha, então assim, dessas ensino, mas particularmente a de fundamentos, eu acho que foi um cuidado muito especial e uma dedicação dos alunos, e isso foi muito claro na participação da comunidade, no envolvimento de todo mundo, e a gente riu muito, foi muito gostoso, sabe? Não ficou uma coisa chata, foi uma coisa boa, gostosa, e todo mundo partiu do mesmo lugar do conhecimento, sabe? Para poder entrar, entender e participar do projeto. Olha, né? Aí o protagonismo e a criatividade dos estudantes. A gente lançou o desafio antes na sala de aula, lembra? Dizendo assim, ó, vocês vão precisar de trazer esses fundamentos abordados aqui em teoria para a linguagem que alcance a comunidade. E tem um detalhe, sem projetor. Então, a criatividade tinha que triplicar. E aí a gente vai para a oficina 2, que foi também assim, um momento muito especial, porque permite explicar os antigos, né? De trazer a memória do lugar da associação, né? E a participação de várias pessoas, né? O Edinaldo está ali de camisa vermelha, mas tem, eu não lembro o nome dos alunos, mas você Janine, que ela é
A Janine está de cor-de-rosa. Ela é filha de lá, nasceu lá numa comunidade que ela não é reconhecida. Chama de é bem próxima. Daí ela saiu de lá e foi estudar, foi para fora do país, inclusive. E aí, nessa saída dela, nessa pesquisa dela, ela foi entendendo quem ela é, a ancestralidade dela, a importância da cultura, e ela volta agora com uma vontade de fazer um trabalho e buscar, inclusive, a certificação, e aí ela quer fazer um trabalho com a comunidade, nessa questão da cultura, enfim. E a Carla a conheceu, ela voltou, agora recente, e convidou ela para essa roda, e foi muito legal, porque ela trouxe toda a história do vulcão daquele lugar. Aí Lucas, que é um jovem, ele tem acho que 24, 25 anos, né, Miranda? Lucas. Claro. Informação, ele não é um historiador. Ele é um menino da comunidade, mas é um menino que pesquisa a cultura local, a história do lugar. A gente já tem uma parceria, eu e Miranda, aqui em outros trabalhos. É músico. A gente agora está com um grupo que chama de Crianças e Mestres, que chama Grupo Cultural Bangariô, e a gente pesquisa os reisados, que foi muito forte, outrora lá em Montevideo, na região. E a gente ganhou agora um penado para fazer um mini documentário. Eu lancei simultaneamente em novembro. Vai ter uma tarefa de arte, né, gente? Trabalho danado, mas está delícia, assim. Você viu, né? Que eu dou. Ó! Garcia Dada. Ele pegou o livro de Diego Coppi, que é um historiador, fez toda uma pesquisa, e ele interessado muito na história, aí ele trouxe para a gente a história de Monte Gordo deles, porque Garcia Dávila era de Mensah, né? Toda a história, e ele sabe a história dos monumentos, dos nomes das datas. É o historiador. Esse é o Dadu, que é do Quilombo de Cordoaria, mas que tem uma relação com o coqueiro de Monte Gordo de muito tempo atrás, porque qual é o nome daquele senhor que foi presidente da FANE, conhecia muito de agroecologia? Seu nome? Não, lá atrás, seu Zé Menezes. Muitos anos atrás, ele quase, um dos primeiros presidentes da FANE, ele era um cara que tinha um grande conhecimento sobre a agroecologia. E ele desenvolveu um projeto lá muito bacana com a agricultura, e aí ele tinha essa parceria. Ele era amigo do seu Dadu, e levou o seu Dadu lá, e houve uma troca no passado, e ele retomou isso, essa história. E aí ele é um cara muito interessante, o Dadu, porque ele faz muitas competições. Ele faz a coisa do programa. Ele comprou dinheiro assim, mas a universidade precisa trazer uma devolutiva. Diferente. Deixa eu contar a história. Pode ficar só estudando e ir embora, né? Dona Lúcia, uma viúva, já mora muito tempo na região, por das histórias, porque não tinha nem eletricidade, porque ela andava com picão, uma velhinha. O monitor também dá para falar do plural. Porque assim, o homem não está aqui atrás do bonito. Eu estava desse ano, né, que é o servidor que se aposentados, mas que na época ele foi trabalhar lá, na Secretaria da Fazenda, ainda ele aprendeu a dar injeção, porque não tinha ninguém para dar injeção, então ele era o servidor de saúde. Esses foram os saberes. Foi interessantíssimo. E a cocadeira? E ela tinha lido, é verdade. Ela está aqui de vermelho na sua tracola. E a gente absorveu muito, conheceu muito, e as pessoas da comunidade também não conheciam todas as histórias. Então foi muito rico para todos. Então, vai ser um
Aí, né, na piscina, tá? A gente fez uma pergunta. O mesmo mapa, viu? Todo mundo, não era toda a região de Camaçari, né? A gente Então, colocou mais. todos os estudantes e vai falar a comunidade, que vão entender. Mas, obrigada. E essa na piscina 3 de projetos, né? Essa foi interessante, porque eles são pesquisadores também, né? Antes, eles já foram com essa demanda, observaram quem eram os atores, quais eram as demandas, quais eram as fraquezas, as fortalezas, para a gente discutir em sala de aula, né? E aí, em sala de aula, a gente levantou alternativas de possibilidade, sentiu como necessidade, como demandas, como a matriz lá que a André sugeriu dos votos da forma, fraquezas das oportunidades, as forças das oportunidades, as fraquezas das demandas. A gente discutiu na sala de aula, né, gente? E colocou no quadro todos os Tem que chamar. e precisou criar diretrizes e condicionantes para 4 projetos para levar para a terceira oficina, a primeira oficina de projeto. Então, a forma dessa terceira oficina de projeto, a gente já ficou 4 projetos pré-selecionados para a comunidade escolher um para si, tá? Dentro do tempo. Agora, o que acontece? As condicionantes, as diretrizes traçadas em sala de aula, levantadas em sala de aula, o protagonismo estudantil eles se levaram e foram colocados em grande roda, né? De discussão da comunidade levantou as suas próprias diretrizes e condicionantes adicionais. Isso foi muito interessante. Conta aí. A gente, na verdade, a gente queria resolver vários problemas. A questão da água acho que era o principal, né? O problema é que não tinha água nem nos banheiros. A gente vai construir uma mandala que foi definido ou uma espiral de ervas, vai regar se não tem água. Então, essa era uma questão. Aí tinha a questão da fossa, outras questões, banheiros, enfim. Nesse dia, a gente decidiu, primeiro assim, não tem o material tem aí. Dizer, a captação de água de chuva tinha até alguns materiais, mas o dinheiro não era suficiente, precisaria fazer outras coisas no telhado para poder segurar. Então, bom, outra coisa, 4 horas, gente. Como é que a gente vai fazer uma mandala de erva, captação de água de chuva? A questão do paisagismo, que era mais importante. Pensar caminho, deixar aquele ambiente bonito, gostoso, né? Bom, Convidativo para convidativo, encontros, tarará. Bom, sem dinheiro, sem sim, decidimos que iríamos fazer a mandala e o paisagismo, isso que era possível. Mas os alunos produziram todo o material para 4. 5, na verdade. 5, né? Porque tem a questão das ervas que fizeram também, né? A detalhamento está rodando aí. Então, e a gente não. E aí, a gente foi, ainda nessa piscina, fazer o reconhecimento do espaço, atrás do galpão, onde seria feita a implementação onde foi feita a implementação posteriormente da mandala de ervas, né, e do caminhão lateral, mais um ano disso, a gente não tá. E assim, na comunidade, exatamente. Enquanto vocês trabalharam lá, aqui, né, preparando todo o projeto, a gente lá. Nós fizemos 3 mutirões, e algum deles com a participação de algumas pessoas, para preparar, porque em 4 horas não seria possível. Então foi isso, tinha uma árvore, discutia se tira aquela árvore, deixa aquela árvore, todo mundo depois da árvore foi bem uma decisão consensual. E nessa vontade, chamamos da árvore de coisa, que foi uma coisa que eu achei muito bacana, assim, nessa parceria, universidade, comunidade, alguma cena sua,
com a Delcy, muito legal. Vocês discutindo, você do seu conhecimento, e tinha que ser, não lembro o quê, mas que tinha que ser de uma determinada maneira, que olha, O degrau e os níveis lá. então, isso eu acho uma riqueza, sabe? Essa troca, né, de conhecimentos diversos, como eles podem dialogar e ambos aprendem com isso, né? Isso é uma das cenas. As outras aconteceram naquele momento, tanto no mutirão quanto na oficina 4, que é prática. Até com relação à árvore, até a árvore. Foi uma discussão que veio para cá, ficou lá. O que ele decidiu? Vai tirar a água? Não, mas como vai fazer captação de água de chuva? Não, mas ela está aí há tantos anos. Não, ela faz parte. Nossa! Já, por exemplo, da árvore, ela saiu de São Pedro, foi estudar a computação não dava direito. Gente, foi muito legal. Foi parte da cantoria das mulheres, bordando, dançando, fazendo uma dança, baila, trocando conhecimento. É lindo. Vocês assistem vídeo. A gente usa garrafa para delimitar, acabou inclusive precisando ter aqui no kit, né? Olha ali, degraus para a saída do galpão, o caminho, né? A da mobilidade para a nada, porque você vai falar de espaço, que aquilo ali virou para a mobilidade, e também em multimeio, né, meninas? Fazendo lá no rolo de fibra, fazendo uma mesa e pintando as placas, as plantas, coisa e tal, para funcionar todo. Então, foi acontecendo simultaneamente, os grupos trabalhando, né? 50 pessoas trabalhando ali. Mata, porque foi o caderno técnico de conta tudo e os folders estão circulando. E os folders, os 5 folders, na verdade, circulando com os 4 que ficaram sendo ali. Tá, então os folders rápidos. Esse é o folder de captação de áudio. Então, os estudantes pesquisar quais alternativas, de bombom, de não sei o quê, que tipo de material eles contavam. Para dizer, reaplicar. Né? Então, se essa mudada de hábitos para fazer a mudada de hábitos num lugar de socialização, né? Então, assim, com rotina, então, foi perfeito, né? E o paisagismo era um paisagismo utilitário, que ao mesmo tempo a proposta era. Então, daí, bom, a gente tentou um círculo de maneiras para saneamento da topografia da cozinha, que vai ser encontrada lá, mas não falou. O outro banco, então, onde foi com a tecnologia da troca, a bandeira de história, a voz do outro. Pesquisa muito. Né? Todo mundo como é que faz espiral, pacífico, roda, não sei o que, sobe, mas você olha a expressão, mas deixa. Terra mirim, então assim, todo mundo tem que estudar no ferro, lá, e aí não, não, vou pagar o nome, vai ser, mas todo mundo então, a gente ainda vai troca a comunidade, ela pode visitar os pontos que a gente está fazendo lá. Então, você vai uma vez lá, esse é uma outra,
Ah, sim, é legal. Da comunidade, então, vou fechar? Acho que está rolando, claro. Eu tenho tentar de né? E fala você sobre. Bom, tem um mini documentário. Então, documentário de gravei aqui. E hoje o espaço está um espaço convidativo, gostoso. A gente tem feito encontros mensais que a gente chama de chá e prosa. Fizemos um, vai ter outro agora. No segundo sábado de cada mês, todos vocês são convidados. Também vou levar as crianças da escola, que a gente está fazendo um trabalho, naquele espaço, para fazer um trabalho com as crianças também. Acho que a questão da visibilidade, né, que aconteceu naquele espaço, a comunidade chegando, e as transformações e a beleza daquele lugar abandonado se tornando um lugar gostoso, habitável, prazeroso de conviver. Acho que é pouco aí, tá? Mas eu não preciso. Aí dá o primeiro e vai ter um outro agora. Vai ser um, será um outro. Então, uma vez por mês, no segundo sábado do mês. Parabéns. Doação da também. Nossa, vai você ficar. Aí termina aí, força de legitimidade da participação de cada um. Não para o seu primeiro. No processo. Eu só queria terminar com uma maneira que eu mostro muito, que é contando uma história. É muito assim, e ela leva muito livro. Eu tinha som para mim. Como não é dali. Agora. Vai fora, não é grave. É capoeira fora. Olha que sai estrela, imagina que já morreu. Mas a verdade que depois sim tudo apareceu a estrela. Era uma vez escritor, ele morava numa casinha à beira-mar. Todas as tardes, o escritor costumava andar pelo trem para inspirar as suas histórias. Nessa tarde, ele estava caminhando um rapaz. O rapaz almoçava
e jogava alguma coisa em mim. Abraçava e jogava alguma coisa em mim. O escritor falou, obrigado. Esse rapaz está jogando no mar. Eu perguntando ele, ele foi se aproximando, ele viu milhares de centenas de estrelas no mar. Ele se aproximou um pouco mais e falou, o que está fazendo, rapaz? Vou ver. Fui pegando as estrelas e devolvendo para o mar. Você não reparo? Centenas e milhares de estrelas e centenas e milhares de quilômetros de praia. Por que você está fazendo isso? O rapaz olhou para o escritor, pegou uma estrela, olhou e disse, para essa aqui, eu estou fazendo a diferença. E jogou. O escritor voltou para casa. Naquela noite, ele quase não conseguiu dormir, pensando, refletindo sobre o que aquele rapaz havia dito a ele. Na manhã seguinte, estava lá o escritor, junto com o rapaz, pegando e jogando. Pegando e jogando. Pelo eterno sonhador, olho para o céu e uma estrela, imagina coisa de amor. Dizem que nunca o pobrezinho pode encontrar será de algum sonho. Ninguém até hoje é verdade. Depois apareceu a estrela do quando a gente imagina ele, isso só depende da mente. Depende. Foi a mente